Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Quando vem da igreja com a graça e a paz do Senhor. Amém. Igreja linda. As crianças todas lindas. Todas lindas, viu? Então, em glória do Senhor Jesus. Agradeço nesta noite a oportunidade de estarmos na casa do Pai, na sua presença. Confesso aos irmãos que até os 45 do segundo tempo eu tentei dar um jeitinho de passar essa oportunidade para adiante, porque já é difícil ministrar, irmão. Ministrar para criança é estreito, e já faz uns anos, né? Mas aí o Senhor, assim que eu cheguei aqui, o Senhor colocou no meu coração que será ministrado da forma comum sobre toda a igreja, porque todos nós, diante dos olhos do Pai, somos crianças, diante dos olhos de Deus. O Senhor nos vê como seus pequenos. Quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Aleluia. E assim como o Senhor dizia ao meu coração, e eu pedi confirmação a Deus da palavra que Ele queria ministrar o coração da igreja nesta noite. E quando a irmã deu a oportunidade do diácono Jefferson, o louvor que o Senhor colocou nos lábios do seu servo, em uma frase o Senhor confirmou a palavra no meu coração. Aleluia, Jesus. Porque Deus é culto das crianças. Às vezes a gente fica meio assim, meu Deus, quando a criança corre para lá, mas o Senhor está na casa, irmão. Como foi lido no início do culto. Deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu me alegro nesta noite de podermos estar aqui com as nossas crianças saudáveis, participando deste culto em adoração ao Senhor. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas diz assim, versículo 1: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eu quero que as crianças prestem bem atenção, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se de alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Amém? Pode se assentar, glorificando ao Senhor nesta noite. Aceite a luz, por favor, pastor. Aleluia. Quero chegar bem com o rostinho. Oi, vai ter? Tudo bem? Não? Então vai ficar. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A ministração, ela fala conosco, com nós todos. É um culto de crianças e nós agradecemos a Deus por esses rostinhos lindos. E aí o Senhor me leva nesta passagem aonde nós encontramos crianças. Um homem que era adulto, mas era pequenininho. A palavra do Senhor vai nos contar que Zaqueu tinha um tamanho, deixa eu ver uma das crianças aqui que não é muito grande, nem muito pequena, que devia ser mais ou menos assim o tamanho da Vitória, que é grande,
era um homem já adulto, mas ele não era grandão. Ele era pequeno, de tamanho. Mas, como nós bem vemos e vamos descobrir dentro da palavra do Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele não vê a gente pelo nosso tamanho, pela nossa cor, pelo nosso peso, pelo quanto a gente tem no bolso, pela onde a gente trabalha, qual é a escola que estuda. O Senhor, Ele conhece o interior, o nosso coração. E o que tem dentro do nosso coração é o que preocupa Jesus. É o que mexe também no coração de Jesus. Às vezes as crianças vêm para a igreja e pensam assim: eu sou pequenininha e nós estamos ali, o povo aqui, a igreja está orando, está falando de Deus, e a gente olha para as crianças e para a glória do Senhor, eles têm sobre si, têm os pais e as mães para cuidar das suas necessidades, mas criança também tem os seus desejos, crianças também têm os seus sonhos, crianças também têm as suas vontades, e criança também tem as suas tristezas. Por mais que às vezes a gente não consiga imaginar que uma criança, por ser pequenininha, a gente imagina que está tudo bem. Porque quando a gente está cheio de problema, a gente fala logo assim: agora ser que nem criança que não tem nenhuma preocupação. Né? É a primeira frase que a gente fala. Mas nós vemos aqui um homem adulto, pequeno, que ele ao olhar para o seu tamanho, para as suas condições, talvez ele pensasse assim: eu não consigo alcançar aquilo que eu quero, porque eu sou pequeno. Às vezes as nossas crianças que estão aqui hoje podem olhar para frente para o seu futuro e pensar: eu sou pequena ainda, e eu não vou conseguir fazer algumas coisas da minha vida. Mas essa passagem vem para nos mostrar que não importa o seu tamanho, se você colocar nas mãos de Jesus, tudo aquilo que você colocar nas mãos de Deus, vocês serão capazes de fazer. Independente do que seja. Se estiver no teu coraçãozinho e você fala: Senhor, eu sou pequena, que nem aquele homem da Bíblia que a pastora estava falando, tal do Zaqueu, eu sou pequenininha, mas o meu coraçãozinho tem um desejo de crescer e fazer algo que é grande. E talvez, Jesus, eu possa não conseguir, mas eu sei que se eu colocar nas tuas mãos, o Senhor vai me dar força para eu conseguir. Assim foi na vida de Zaqueu, crianças. Pequenininho, ele era tão pequeno, mas tão pequeno, que Jesus ia passar e tinha um monte de gente, que tem bastante gente aqui na igreja, e se tiver bastante gente na frente, ele não vai enxergar quem está lá na frente, porque é pequenininho. Então ele era pequeno, mas ele era inteligente. Tem criança pequena e inteligente aqui? Tem criança? Tem não? Quem é inteligente? Vocês são inteligentes, criança? Porque quando a gente não tem tamanho, a gente pede ao Senhor, Ele nos dá força, a gente usa inteligência. Zaqueu não ia conseguir enxergar Jesus, mas ele sabia que ele precisava que Jesus fizesse algo por ele. Então ele era para uma árvore bem grandona e ele subiu na árvore para ver Jesus. Porque ele imaginou: eu sou pequeno, eu não vou conseguir ver, mas se eu subir nessa árvore, eu vou ver quando Jesus passar. E Jesus veio do coração daquele homem pequenininho que precisava dele. Você sabe que Jesus sabe o que você precisa? Que você pede para a mamãe, que pede para o papai: compra Papo Goodies, compra não sei o quê, o Doritos não sei das quantas. Chegou lá na escola, a menina tinha uma sandália que brilhava e eu queria aquela sandália. É bom pedir para o papai e para a mamãe, mas sabia que primeiro tem que pedir para Jesus? Tem que subir na árvore, igual Zaqueu, fazer um esforço. Olha que eu fui lá atrás e falei: vamos orar, crianças. A Ana falou: eu já orei, pastor.
Eu já orei na igreja. Ontem nós fomos num culto infantil, num culto de crianças, e a preletora falava com as crianças e chamou ali, ó, deu um puxão de orelha nos pais, que se a criança não sabe orar, não sabe o versículo da Bíblia, é porque os pais não dão esse costume. Mas eu vou tirar um pouco dos pais e vou puxar para a igreja. Porque se a igreja não der oportunidade da criança chegar aqui na frente e cantar, mesmo que tudo errado, mas ela vai pegando gosto. Porque a casa do Pai é o lugar que elas têm que aprender a buscar a Deus. Mas não pode ser um lugar chato, aonde ela chega e não vê a hora que o culto acaba. Porque os adultos estão falando um monte de coisa que ela não entende. Porque a irmã louva, mas ela também tem vontade, mas não pode. Então elas têm que entender que a casa do Senhor é a casa delas. E aí quando vocês desejam algo no seu coração, alguém aqui tem um desejo? Essas crianças, glória a Deus, o Miguel deseja algo. Ajuda. A ele. Vocês não facilitam. Para mim não, gente. Essa que ajuda. Glória a Deus. Levanta a mão das crianças. Quem tem um desejo, algo para pedir para o Papai do Céu. Amém. Eu pensei que essas crianças aqui eram diferenciadas. Então, você vai aprender com o Zaqueu o que a gente faz quando a gente tem algo. Mas é difícil, vocês querem? Vai facinhar, é difícil. É com Jesus mesmo. É com Jesus mesmo. Porque não tem sobre a terra ninguém que possa fazer por nós, senão o nosso Senhor Jesus. Aquele homem olhou e entendeu que ele não ia conseguir passar. Que ele não ia conseguir enxergar Jesus. E quando ele subiu na árvore, Jesus já sabia que ele estava lá. O tamanho dele não impediu dele conseguir aquilo que ele queria. O tamanho de vocês não vai impedir de vocês conseguirem ser tudo aquilo que o coração de vocês deseja. A diaconisa Karen começou esse culto dizendo assim, ó: crianças não, pequenos profetas, futuros pastores, futuras missionárias, homens e mulheres de Deus. E é assim que nós declaramos sobre a vida de vocês. Que aqui sentado nesta noite, nesta igreja, tem arquiteta, tem advogada. Quem vai ser advogada? Arquiteta. Olha lá, tá vendo? Tem uma advogada sentada. Quem vai ser médica? Boa. Olha lá, temos médica. Nós temos no nosso meio, no coração dessas crianças, sonhos. Mas é preciso entender, assim como Zaqueu entendeu, que diante de Deus nós somos, pequenininhos. E aí nós precisamos fazer algo para que Jesus nos enxergue. Porque você é pequenininho assim, e Jesus precisa ver. Jesus precisa ver que você quer ser uma advogada, que você quer ser uma médica. Jesus precisa ver que você fala: Papai do céu, vai lá na minha casa cuidar da minha mãe. Jesus precisa ver o que está no meu coração. Foi isso que Zaqueu entendeu naquele dia. Eu sou pequeno, eu preciso fazer Jesus ver que eu preciso dele. Que não é que vocês são crianças pequenininhas, que o que vocês falam não chega lá no alto do céu. Chega lá, bate lá dentro do coração de Deus. Aquilo que vocês desejam, que vocês querem, que vocês pensam. Quem está aqui hoje gostaria que a mamãe estivesse sentada aqui junto, que o papai estivesse aqui no culto junto? Sabe o que Zaqueu foi fazer em cima daquela árvore? Ele precisava que a casa dele recebesse Jesus. Mas ele era pequenininho, não sabia como fazer isso acontecer. Quando ele sobe na árvore, Jesus olha para cima e diz assim: Zaqueu, desce daí, eu vou lá para tua casa. O que você está fazendo aí nessa árvore? Como é que Jesus sabia? Como é que Jesus sabia que Zaqueu estava lá em cima da árvore? E que Zaqueu queria que Jesus fosse na casa dele.
Porque antes de sair aqui, nessa boquinha linda, nasce aqui, ó, dentro do coraçãozinho. E quando nasce dentro do teu coraçãozinho, é levado lá para o céu. E Jesus vê. E aí quando ele vê você fazendo um esforço, porque criança sabe orar, sabe buscar, sabe chegar na casa de Deus e se comportar, né, Anne? Não é, Anne? Que criança vem para a casa do Senhor e se comporta e fica uma moça linda, que é para Jesus olhar e falar: olha, Anne, que menina comportada. Vocês viram a Giovana hoje como ela está? Jesus vê vocês sabem disso? Que não são só o papai, a mãe, quem está na igreja, que está vendo o comportamento de vocês dentro da casa do Senhor. Vocês sabiam que Jesus vê vocês na escola? Sabia? Que vocês estão lá na escola e Jesus está, ó, todo de olho em vocês. Sabe? Ouvindo o que está saindo da boquinha, ouvindo o que está pensando, quem está brigando com o coleguinha na sala de aula. Jesus está vendo o que está sendo feito. Ele viu Zaqueu subir na árvore e entendeu que dentro do coraçãozinho de Zaqueu, pequenininho daquele tamanho, ele olhou lá dentro e falou: esse rapazinho precisa que eu vou lá dentro da casa dele fazer algo diferente. Tem alguém aqui com desejo que Deus vai lá em casa? Eu quero que ele passe lá na diferença dentro da minha casa. Precisa estar aqui no coraçãozinho. Precisa que Jesus enxergue aqui dentro de nós. Jesus olha para ele e fala: ei, desce daí. O que você está fazendo em cima? Eu preciso ir lá na tua casa agora. Desce depressa. Vocês já viram que eu li? A palavra do Senhor diz assim: que Zaqueu desceu correndo. Sabe? Desceu correndo. Opa, Jesus chamou. É assim. Tem umas menininhas que esse dia falou para mim assim: o que acontece, crianças? Ah, é uma preguicinha. Já pensou se Zaqueu tivesse com preguicinha? Ele fosse para a casa de Deus nesse dia, tivesse com preguicinha de subir na árvore, Jesus não ia passar na casa dele. Então a gente precisa pedir: Jesus, tira a preguicinha do meu coraçãozinho, para que eu tenha disposição para subir na árvore. É fácil subir na árvore? É fácil? Quem é que acha que consegue subir rapidinho na árvore? Coitado, esse Miguel, eu vou te falar, glória a Deus. Eu consigo. Glória a Deus, que está todo mundo subindo nessa árvore. Eu já vou sentar e esperar vocês descer, tá bom? Porque eu não vou subir, não vou conseguir. As crianças eu creio que conseguem. É difícil, às vezes é difícil, mas a gente precisa fazer para que Deus veja que nós estamos fazendo a nossa parte. Aí quando Jesus desceu, ele olhou para Zaqueu. Deixa eu olhar o relógio aqui, ó. Que uma das coisas que a gente tem que ser obediente pro horário, e a pastora também tem que obedecer ali, tem um negocinho ali. Então, quando ele desceu, Jesus falou para ele assim: Zaqueu. Ele falou para Jesus que ele queria que a casa dele fosse salva. Eu esqueci, não, né? Ele chegou a falar: Jesus, nada, não falou nada, só subiu na árvore. Pois Jesus, quando chegou, sabendo de tudo, falou para ele assim: ó, você desce, que hoje a salvação está chegando lá na sua casa. Aleluia, Deus. A salvação está indo lá na sua casa. Jesus nem saiu do lugar. Vocês estão entendendo, criança, que não precisa de Jesus te mostrar, mas que vocês estão aqui e Papai do Céu está fazendo? Que Ele está indo lá enquanto vocês estão aqui, Ele está lá visitando. Às vezes a mamãe e o papai estão orando: Jesus, eu não sei mais, eu não sei o que fazer. Mas vocês estão aqui buscando e o Senhor está lá visitando. Ele enxergou vocês aqui pequenininho, como Ele enxergou Zaqueu, e Ele diz: ei, calma aí, coraçãozinho, que a salvação está chegando lá na sua casa. Ele não precisa mostrar, mas o nosso coração precisa acreditar. Zaqueu desceu correndo e falou assim: Jesus, eu não faço nada de errado, eu sou um homem pequenininho, mas eu sou perfeitinho. Não. Zaqueu desceu
você falou, Jesus, eu ando anos por aí, viu? Andei fazendo umas coisas feias, falando umas palavras que eu não devia, brigando com os coleguinhas que não merecia, respondendo a mamãe, fazendo cara feia, né? Porque quando a gente vai falar com Deus, quem daqui ora, fala com Deus, mas é de verdade, das crianças, isso. Quem fala com Deus, você sabia que é para falar com Ele, que Ele é nosso amigo? A gente tem que falar com Deus. Quando você vai falar com Deus, a gente fala a verdade, porque Ele conhece a gente. Então Zaqueu, ele não chegou para Deus e falou assim, ah Senhor, eu sou uma criança, vamos fazer de conta que Zaqueu é criança, eu sou uma criança perfeita, eu obedeço minha mãe toda hora, eu não faço bagunça. Olha, Anne, é isso mesmo, Anne? Tudo isso? Então, não. Você chega diante de Deus agora e você fala assim, Senhor, eu sei meus erros, que às vezes eu sou brava. Tem alguma brava? Maila é brava. Mas você, eita ele. A ele que eu liguei, eu vou dar as mãos. Às vezes eu respondo. Aqui não tem criança que responde a mãe? Não tem. Tem criança que responde a mãe, não pode. Não tem criança aqui que responde a mãe? Papai do céu. Bênção, glória a Deus pela vida dessas crianças abençoadas. Mas não é pra mim que é pra falar, é só pra Deus, tá bom? Não precisa falar pra mim, fala só pra Ele. É pra Ele que você pode falar, Senhor, desculpa que eu xinguei a mamãe, que eu fiquei brava com a mamãe naquela hora. Ai, desculpa que eu não quis obedecer a professora, que eu fiz cara feia, que eu saí batendo pezinho. Alguém bate pezinho nessa igreja? Deixa eu ver. Nossa, mas essas crianças, viu, pastor? Caiu tudo nessa igreja, essas bênçãos? Glorificado seja o nome do Senhor pela vida dessas crianças lindas. Mas o importante é entender que Zaqueu desceu rápido, parou diante de Jesus e falou a verdade. Deus, Jesus, eu tenho feito algumas coisas aí que eu não tenho orgulho. Tenho feito umas coisas aí que eu não tenho nem coragem de contar. A pastora está perguntando, mas eu não vou levantar a mão, porque é feio eu falar que eu fiz isso. Então eu vou ficar quietinho. Mas eu vou falar só para você, Jesus, que eu não quero mais fazer essas coisas. Que eu quero esquecer as coisas erradas que eu fiz e começar agora a viver diferente. Vocês estão entendendo? Que a gente pode fazer isso? Que Jesus não se preocupa com os erros que já foi feito, mas que Ele está aqui nessa noite, nessa igreja, e chegou desde a hora que vocês passaram por essa porta para ouvir o teu coraçãozinho, para esquecer. Hoje, vamos zerar as palavras feias, as birras, as caras feias, os pezinhos duros, tudo isso, para dizer para Jesus assim, Senhor, eu sei que estava errado, mas agora eu aprendi com Zaqueu, na sua palavra, que o Senhor vai me ensinar a fazer diferente. Amém? Vocês estão entendendo direitinho? Então, tá? Ela está entendendo tudo bonitinho. Porque quando nós pedimos para o Senhor, Ele vai mudando dentro de nós. Mas a gente precisa reconhecer que erra e reconhecer que precisa, que Jesus nos ensina. Vocês viram que a pastora veio com uma roupa parecendo de super, que tem alguma coisa? Super nada. É exatamente para mostrar para vocês que não existe super-homem, super-mulher que tenha poder para fazer na tua vida, na tua família, na tua casa. Você quer tua pai? Você tem que ser uma criança inteligente, como Zaqueu foi.
Jesus. Porque Ele enxerga aonde você estiver. Em cima da árvore, embaixo, em casa, na escola, no banheiro, dormindo, e os anjinhos estão lá, ó, guardando, protegendo. Com o Senhor Jesus, o tamanho de vocês, conforme vocês forem crescendo. Tem umas que não vai crescer muito, vai ficar assim igual a pastora, tá? Mas inventar o salto alto, vai ficar tudo bem, tá bom? Para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, eu vou orar. Mas eu quero que vocês vão orar. Eu e o pastor, nós vamos abençoar. Que a palavra do Senhor foi lida no começo deste culto. Deixar vir as minhas criancinhas, porque dela é o reino dos céus. E nós queremos convidar a igreja a colocar suas mãos para frente, orar pelas nossas crianças que estão aqui presentes, pelas que não estão, que não participaram deste culto, para que o Senhor possa alcançar. Assim como através desta palavra, o nosso Deus, Ele enxerga as nossas crianças. Mas a misericórdia de Deus, ela se estende sobre a vida daquelas que não estão aqui, que às vezes não tem como elas terão nesta noite uma família, um carinho, um mimo. Às vezes não tem nem uma família, nem uma casa, mas elas têm o nosso Deus, que enxerga e contempla todas aonde estiver. Eu vou orar, eu quero que vocês, crianças, põem a mãozinha no coração, fecha o olho e vamos falar não comigo, só com o Papai do Céu. Aquilo que vocês querem. Vocês estão em cima da árvore e Jesus falou para descer. Porque o que está no teu coraçãozinho hoje, Jesus veio aqui para responder. Pode falar do papai, o pastor vai estar ungindo. Pai, toma nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, Jesus querido, as tuas crianças. Abençoa, Jesus querido, os teus pequeninos. Jogando por terra todo mal. Visitando neste momento, Senhor, o coração dos teus pequenos, Pai. Toma nas tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Que eu creio, Jesus querido, que está neste momento, Senhor, sendo declarado sobre a vida, Jesus querido, de pequenos, Senhor, adoradores do teu nome santo. E que será o futuro, Jesus, da tua igreja. Aqui o nosso Deus, Senhor, serão levantados pastores, pastoras, missionários, pregadores, Senhor, homens e mulheres que levaram a tua palavra e o teu evangelho sobre este mundo. Guarda o Senhor no teu nome, edifica, Jesus querido, colocando as tuas mãos, Pai. Joga por terra, Deus querido, todo o mal, Senhor, contra a vida deles. Visita as suas casas, Pai. Visita os seus pais, a sua família. Opera através deles, Senhor, a salvação. Que a salvação alcance os seus lares. Que a tua palavra, Senhor, venha alcançar, Jesus querido, Pai. Que os teus pequenos sejam instrumentos teus sobre a terra, Jesus. É o que nós te pedimos nesta noite, te agradecendo. Alcança os lares dos teus filhos, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, salva a família de cada um. Visita e faz a obra, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, eu coloco nas tuas mãos porque eu creio que os teus filhos, Jesus querido, serão a porta de entrada da salvação na casa de cada um deles. Através dessas vidas serão salvas, almas serão libertas, vidas serão resgatadas no poder e na autoridade que o Senhor derramará sobre a vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, da cabeça à porta dos pés, cada um dos teus pequeninos. Honra e consagra, Senhor, o desejo do coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó, a pastora terminou na hora certinha, viu como é bom ser obediente? Aleluia, Jesus. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um.